Olá, como vocês estão? Olha, eu estou muito feliz. Feliz e grata. Grata por essa oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui com todos vocês, falando por cartas de luz. Todos sabemos, Cartas de Luz é um projeto que se destina à divulgação da doutrina espírita. É um projeto que nasceu de uma simplicidade, de uma pequena reunião entre amigos, mas principalmente do amor que liga esses amigos à doutrina espírita. O amor de Jesus que nós pretendemos cultivar dentro de nós e pretendemos também levar aquelas pessoas que porventura estejam necessitadas de esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Então, por favor, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que você queira resposta na visão espírita, você entra em contato conosco. As descrições de e-mail, as descrições de WhatsApp vão estar aí à disposição de cada um de vocês. Nós teremos o maior prazer de convidar pessoas, estudiosos da doutrina espírita, para responder a estas indagações. Então, podem nos procurar, podem nos enviar WhatsApp, e-mails ou abordagem direta, que nós vamos atendê-los com muita alegria. Dito isso, nós hoje estamos aqui para completar a nossa alegria. Nós estamos aqui com Leonardo Canguçu, nosso amigo, nosso companheiro de jornada espírita. E Léo, como a gente o trata, carinhosamente, Léo é palestrante espírita. Ele pertence à Casa Espírita Allan Kardec, aqui desta cidade de Montes Claros, e lá ele é coordenador do estudo aprofundado da doutrina espírita, EAD, que é um estudo muitíssimo interessante. Então, com vocês, Leonardo, para a nossa alegria. Léo, muito obrigada. É um prazer ter você aqui conosco. Querida amiga Rosana, a alegria é minha em poder participar de um projeto tão especial que é o Carta de Luz, que tem entre o seu objetivo maior esse consolo, essas respostas que podemos dirigir àqueles que nos procuram, consolando seus corações e falando de uma realidade espiritual. Então é uma grande alegria estar aqui e atender a esse convite. Léo, antes da gente começar propriamente, as nossas atividades aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu queria te pedir para que você faça uma breve prece, Claro. como é do nosso costume espírita, Uhum. para iniciar com a luz de Jesus esse nosso encontro. Vamos. Então vamos procurar elevar o nosso pensamento, direcionar as nossas forças, nossas energias para o alto, para que possamos neste instante ter uma comunhão com o Pai, com o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, modelo e guia de toda a humanidade, que veio para exemplificar na íntegra as leis divinas, mostrando-nos o caminho,
a verdade e a vida que nos leva até o Pai, a uma comunhão perfeita. Abençoe este nosso momento de luz, Senhor. Console todos os corações que estão em sofrimento, em aflições, em perturbações, e deixe conosco a tua paz, o teu amor, para que este momento possa ser coroado com a tua luz. Que assim seja. Que prece maravilhosa. Muito obrigada, Léo. Ô, Léo, eu falei aqui que você é o coordenador dos estudos, né? Dos estudos da doutrina espírita, o estudo aprofundado. Sim. Você poderia nos falar um pouco desse projeto, em que consiste, como é executado, para que o nosso público também conheça um pouco? Claro. O ínclito codificado do Allan Kardec, inclusive, divide o Evangelho de Jesus em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e aquelas palavras que foram tomadas pela Igreja para servirem de dogma. E a última parte, os ensinamentos morais do Cristo. Essa parte, esta última, ela é inatacável. É nessa parte que as religiões todas cristãs se dialogam, se conversam, porque ali consiste o ensinamento moral do Cristo. Então, nesse estudo aprofundado da doutrina espírita, a gente se debruça sobre cada um desses ensinamentos morais do Cristo, de vida eterna, transplantando-os para o dia atual, então, com a participação de todos que estão ali. Então, é muito enriquecedor. E quem tiver a oportunidade de buscar esse estudo, onde quer que esteja, na cidade que estiver, na Federativa Espírita que se encontrar, e tem também esse estudo online pela Federação Espírita Brasileira. Isso. Então, gente, primeiro já fica aí um convite, né? Quem se interessar, digamos assim, enriquecedor esse estudo. E o nosso querido convidado, então, ele é o coordenador desses estudos aqui na Casa Espírita, onde ele trabalha, né? O Allan Kardec. Bom, então, com esse esclarecimento aí, Léo, e muito oportuno, porque hoje nós vamos falar de um tema, né, muito especial também. É um tema que também do interesse, né, de todas as religiões, a verdade é essa, né? Nada mais tocante, nada mais emocionante, tanto para os estudiosos como para os praticantes e como para quem deseja conhecer a doutrina espírita, do que ler, pesquisar, estudar os evangelhos de Jesus. E hoje nós vamos, então, aprofundar, né, um texto do Evangelho de Jesus aqui com Leonardo. Por que isso? Porque nós vamos responder, ele vai nos responder, ele vai responder principalmente a nossa querida internauta que nos escreveu uma carta. E eu quero ler esta carta e depois Léo vai responder as perguntas que ela faz para Cartas de Luz. Então, vamos à carta. Diz ela o seguinte, e isso foi em 2 de fevereiro de 2025. A equipe Cartas de Luz. Meu nome é Elisa, diz ela. Sou professora de História, casada e mãe de 2 filhos adolescentes. Nasci e fui criada dentro da fé católica, frequentando missas, catequeses e participando ativamente da comunidade paroquial da minha cidade. No entanto, meus últimos anos têm sido marcados por conflitos internos e familiares, que me levaram a questionar muitas coisas, inclusive
minha relação com a espiritualidade. Sempre tive uma visão clara sobre certo e errado, sobre o que era aceitável e o que não era dentro dos ensinamentos que recebi. Contudo, acontecimentos recentes abalaram essa estrutura, me deixando angustiada e sem respostas. Um dos meus filhos revelou algo sobre sua identidade que meu marido, de convicções muito rígidas, não aceita. Isso tem gerado discussões frequentes e uma tensão constante em casa. Além disso, minha mãe, que sempre foi minha referência de fé e equilíbrio, está enfrentando uma doença grave e sua dor me tem feito questionar o sentido do sofrimento e da justiça divina. Na tentativa de encontrar consolo e direção, procurei diversas respostas. Busquei aconselhamento na igreja, participei de grupos de oração e até tentei outras abordagens espirituais, mas a inquietação persistia. Um dia, ao acaso, comecei a ler trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, emprestado por uma amiga. Alguns pontos me tocaram profundamente, mas, ao mesmo tempo, um receio antigo emergiu. Sempre ouvi que o Espiritismo era algo perigoso, contrário à fé cristã e até mesmo condenável. Esta amiga me revelou que o Espiritismo é considerado como o Evangelho redivivo. Por isso, resolvi começar a ler o Evangelho de Jesus e aí me encantei com o Sermão da Montanha, no qual o mestre afirma: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas, ao mesmo tempo, me pareceu algo tão complexo e paradoxal que não encontro dentro do meu entendimento como aceitar em mim essas duas condições. Por isso, diante do quadro que expus, indago de cartas de luz. Gostaria de saber se há algum grupo de estudos onde pudesse esclarecer minhas dúvidas, sem pressões ou julgamentos. Não sei se estou pronta para aceitar completamente essa visão, mas sei que preciso compreender melhor. Se puderem me indicar um caminho para essa busca, inclusive através de obras, ficarei muito grata. Com respeito e gratidão, Elisa. Léo, esta então é a carta que Elisa nos mandou. E ela pergunta a seguir o seguinte: qual o significado espiritual da metáfora do sal da terra e da luz do mundo dentro da visão espírita? Que desafiador. Querida internauta Elisa, a mensagem do Cristo muitas vezes tinha dificuldade para alcançar aquele povo daquela época. Então, a pedagogia do Cristo se valeu em muitas oportunidades justamente do recurso parabólico, da parábola. Jesus usava um grão de mostarda para exemplificar a fé, o desenvolvimento da fé. Ele usava o talento enterrado para nos falar da responsabilidade perante a vida. Ele usava a parábola do joio e do trigo para justamente nos falar desse quadro do juízo final. E neste caso, não é diferente. A parábola da candeia, que compreende essa mensagem do Cristo dirigida aos discípulos, chamando-os à responsabilidade, chamando-os a ser luz do mundo, sal da terra.
precisamos, antes de ter um conhecimento mais aprofundado sobre essa passagem, entender o contexto em que Jesus a dirige aos seus discípulos. Essa passagem se dá no Sermão da Montanha, mas o Sermão da Montanha, ele inicia-se no capítulo 5º do Evangelho de Mateus, quando Jesus, subindo ao monte, como narra o evangelista Lucas, ele se detém sobre o monte e começa a anunciar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espíritos, os que choram, os que sofrem, os tristes, os oprimidos, porque ele veio para esses, os que sofrem, os tristes, os caídos. E aquela mensagem do Sermão da Montanha era um momento em que Jesus dirigia-se para toda aquela multidão sofredora, abatida, oprimida, para levantar-lhe o ânimo. Esse era o objetivo. E depois de levantar o ânimo, ele dirige-se para os seus discípulos, chamando-os à responsabilidade. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E na passagem em que ele diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma luz e a põe debaixo do alqueire, mas sobre o velador, para que aquela luz ilumine a todos. Então Jesus compara a condição do seu discípulo, que é aquele que no primeiro momento tem contato com o conhecimento, a mensagem do Cristo, e num segundo momento é convidado a vivenciar essa mensagem do Cristo, a exemplificar essa mensagem do Cristo. Esse é o chamado. E o sal da terra, o sal é um elemento, um mineral preciosíssimo, que se encontra espalhado tanto na superfície da terra, como na imensa massa oceânica, e onde quer que ele esteja, ele tem uma característica, a característica da inalterabilidade. Sempre o mesmo, incorruptível, tem o poder de conservar os alimentos, tem o poder de fornecer equilíbrio fisiológico para os corpos biológicos, para nós seres humanos. Então o sal desenvolve e desenvolvia naquela comunidade judaica daquele tempo de Jesus um papel crucial, importantíssimo, que desenvolve ainda hoje. Então, quando Jesus diz aos discípulos, vós sois o sal da terra, ele quer que façamos a diferença, que sejamos preciosos como sal, que tenhamos o poder conservador como sal, que sejamos incorruptíveis, inalteráveis, independentemente de onde estejamos, no trabalho, em casa, na família, que sejamos sempre o mesmo, fiéis aos postulados cristãos. Quer também que sejamos a luz do mundo. A luz do mundo é justamente para brilharmos para aqueles que estão à nossa volta, né? Brilharmos com os exemplos do Cristo, da fé, da esperança no futuro, da confiança em Deus. Então, ser luz do mundo é isso, é fazer a diferença também, é levar alegria, levar consolo, justamente onde há tristeza, onde há escuridão, onde há treva. Ai, que maravilha, né? Que consolação nos dá Jesus. A segunda pergunta dela, Léo, diz o seguinte: como podemos aplicar essa passagem ao nosso cotidiano, especialmente em momentos de conflito pessoal e familiar,
como esses vividos por mim. A internauta Elisa e a todos que nos acompanham neste momento e dizer que a melhor forma da gente transportar esses ensinamentos para o nosso dia a dia é justamente esforçando cotidianamente, para cada dia sermos um pouco melhores. E como que a gente faz isso? Com pitadas. Pitadas não do sal, porque o sal vai salgar o alimento. E se ele for pouco, a comida vai ficar insossa, vai ficar sem sabor. Se ele for em demasia, em excesso, vai ficar salgada demais. É preciso ter o equilíbrio. Então nós vamos buscar, justamente fazendo analogia com o sal, pitadas, doses do Evangelho do Cristo no nosso dia a dia, procurando ler uma mensagem de otimismo, ler uma página do Evangelho do Cristo, o treino diário de ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor colega de trabalho, no dia a dia, no cotidiano. Claro que para a gente perceber as nossas fraquezas, nossas dificuldades e sempre darmos esse passo, avançar no degrau da vida, é preciso autoconhecimento, como nos propunha o Espírito Santo Agostinho, né? De todo dia, ao final do dia, recolher e passar em revista como foi o nosso dia. Se a gente prejudicou alguém, se a gente deixou escapar alguma oportunidade de fazer o bem, se alguém tem algo para de nós se queixar, né? É assim, é o treino diário. No dia a dia mesmo, né? E aí ela pergunta, né, na pergunta 3, como a doutrina espírita enxerga essa relação com o cristianismo e o papel do evangelho. Pois bem, o cristianismo, a doutrina espírita, é o cristianismo. Né? O ínclito codificador Allan Kardec, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dizer que o Espiritismo, do ponto de vista moral, ele nada tem a acrescentar aos ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem que contém, sob o ponto de vista moral, tudo o de que precisamos para alcançar essa comunhão perfeita com o Pai. No início da carta da Elisa, ela diz que muitas vezes pensou ser o espiritismo contrário à fé cristã. O Cristo no espiritismo, ele sempre é a figura central. Na questão 625 da primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior, presidida pelo Mestre Jesus, qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à humanidade para servir-lhe de guia e modelo. E temos, então, a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. É aquele espírito de luz, o nosso irmão maior, o ser mais sublime que pisou na terra, que será o nosso modelo para imitarmos, copiá-lo em cada gesto. É o nosso guia para apontar o caminho da redenção, o caminho da verdade, da vida. Maravilha, Léo. Muito. Que coisa maravilhosa. Falar de Jesus, a gente fica sempre emocionada, né? No contexto desta passagem, Jesus parece incentivar os seus seguidores a fazerem a diferença no mundo. Como alguém que busca respostas em meio a desafios familiares, pode se tornar essa luz sem impor a sua visão? Um desafio também. É um desafio.
Mas para alcançarmos isso que a internauta procura, fazer a diferença, ser luz, ser sal, onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na via pública, é seguindo Jesus. Porque Jesus, quando esteve dentre nós, digo fisicamente, porque a sua presença espiritual, ela está o tempo inteiro e nunca cessou e nunca cessará. Ele nunca desprezou quem quer que fosse, sempre recebeu todos que os procuravam, fazendo essa diferença, e nunca impôs as suas ideias, nunca impôs a sua mensagem. O Mestre Jesus nunca violentou consciências. Então nós também, seguindo o Cristo, jamais deveremos impor o nosso pensamento sobre o que quer que seja, sobre filosofia, cultura, política, religião, o que quer que seja, porque a mensagem do Cristo é nesse sentido. Conviver com os diferentes, respeitá-los, isso é a alteridade proposta pelo Cristo. E como que nós vamos fazer a diferença? Onde quer que estejamos, sendo o sal da terra, vivendo como Jesus viveu, pensando como Jesus pensou, dando o exemplo. Não existe melhor instrumento de nos conduzirmos ao Cristo e fazer com que as pessoas que estão à nossa volta despertem para essa realidade espiritual do que exemplificando no dia a dia os ensinamentos morais do Cristo. Sendo tolerante, sendo amoroso, sendo compreensivo. É verdade. E como é difícil, né, Léo? É muito um difícil. desafio É um mesmo, desafio né? diário. Diário, né? E nesse desafio é que a gente percebe né, a questão do autoconhecimento. Sim. Quando a gente começa a fazer esses desafios, como a gente percebe, né, o nosso interior, né, o quanto nós ainda precisamos de aperfeiçoar. E se a gente né? não parar e olhar para dentro, a gente acha que estamos prontos e acabados, quando na verdade ainda estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Nós ainda estamos muito distantes do paradigma, do modelo que é Jesus. E podemos chegar lá, porque o próprio Mestre diz que tudo quanto ele fez, nós poderíamos fazer e muito mais. Muito mais. Que espetáculo, né, Léo? Ela fala aqui, questão número 5, o sal tem a função de preservar e dar sabor. No contexto espiritual, como o Espiritismo explica a importância de preservar valores morais sem cair em dogmatismos? Interessante a pergunta dela. Muito. No que diz respeito a esses valores morais, a gente não pode ser flexíveis. Com relação a isso, a gente tem que ser rígidos, porque o que é certo é certo. É verdade. O que é moral, ético, é moral e é ético. Aqui, no Japão, em qualquer lugar que seja. Agora, diante dos problemas, das dificuldades, dos relacionamentos que nos causam algum tipo de dor, de sofrimento, a gente já tem que ter uma postura diferente. Não rígida, para não cair no dogmatismo, mas uma postura de flexibilidade. Uma flexibilidade mental. Porque se a gente não tiver essa flexibilidade mental, a gente adoece. É essa flexibilidade mental que vai permitir que não nos detenhamos na culpa, que avancemos justamente para o arrependimento, para a reparação. É justamente por aí. A gente não pode ficar paralisado, mas a flexibilidade mental diante das lutas, dos problemas, ela é crucial para que o Evangelho de Jesus nos proporcione uma melhor saúde mental
E tendo uma melhor saúde mental, consequentemente, teremos uma saúde orgânica, física melhor. Porque tudo o que sentimos, tudo o que o nosso corpo reverbera, ressoa, é tudo de origem espiritual. Porque na essência nós somos seres espirituais e temos o corpo físico apenas como instrumento de progresso, de desenvolvimento da nossa alma, do nosso ser espiritual que somos. É verdade. E às vezes a gente confunde isso, né? Sim, A gente acha que a gente é esse corpo, é essa matéria, é essa profissão, né? É essa justamente. posição. Na visão da doutrina espírita, nós não temos espírito, nós somos o espírito. A gente tem um corpo transitório que ficará na retaguarda do túmulo, enquanto o espírito prosseguirá jornadeando no caminho da evolução. Verdade. E aí a gente precisa de ter essa compreensão, né, Lê? De ter esse entendimento de que nós somos seres espirituais e vivemos esta vida também do ponto de vista espiritual, não é isso? Isso mesmo. Então, nós vamos para a sexta pergunta, que é a seguinte: como lidar com os sentimentos de culpa e receio em buscar o espiritismo sem desrespeitar suas raízes religiosas? Eu até antecipei um pouco na resposta da pergunta anterior, é justamente não nos determos, paralisarmos na culpa. A culpa nesse primeiro momento é importante, porque se não tivermos esse momento passageiro de culpa, a gente se transformaria em verdadeiros psicopatas. Praticaríamos atos terríveis, ofenderíamos, magoaríamos as pessoas, desrespeitaríamos e nada sentiríamos. Verdade. Né? E muitas vezes a gente indaga como que aquela pessoa que age dessa forma consegue dormir, pôr a cabeça no travesseiro. E é justamente isso, a culpa nesse primeiro momento, mas não nos determos nela, avançarmos, arrependermos e prosseguirmos, repararmos os nossos erros, porque é da lei divina, a lei de causa e efeito. Tudo quanto modificarmos, agredirmos, transgredirmos na lei divina, teremos em algum momento da vida, ou na presente existência, ou em existências futuras, nas próximas reencarnações, teremos de reparar, para assim nos quitarmos perante as leis divinas. A Terra, este mundo no qual estamos inseridos, ainda é primordialmente um mundo de expiações e provas. Então a gente não pode desejar a felicidade de mundos celestes, ditosos, felizes, se ainda estamos categorizados predominantemente em um mundo de expiações e provas. Estamos aqui justamente para expiarmos as nossas faltas de vidas passadas e para provarmos para o Pai de infinito amor e bondade que já temos condições de darmos um passo a mais no degrau da vida. É assim, não podemos ignorar as nossas raízes. Sim. Temos que conviver com elas, porque elas são importantes. O judaísmo é importante. Antes do judaísmo, as religiões na Índia, China, multimilenares, também foram e são importantes para o desenvolvimento do pensamento religioso no curso dos milênios. Sempre presidido tudo isso pelo nosso Cristo, o nosso mestre de infinito amor e bondade. Ou seja, no topo da pirâmide, né, a pirâmide da humanidade, só dessa humanidade terrestre,
está Jesus. Está sempre, Jesus. né? Claro que no topo do universo está Deus, Justamente. né? Mas é muito interessante, porque as pessoas, a gente teve muita dúvida, eu também já tive essa dúvida, hoje não tenho mais, né? Que realmente a doutrina espírita nos esclarece, né? Que Jesus é o coordenador desse processo Sim. da humanidade, né? Então não há divergência. Todos esses líderes religiosos, de todas as épocas, de todos os tempos, e digamos assim, pelos quais já até digladiamos muito, Sim. né? Debatemos muito, mas todos vieram amando de Jesus, Sim. obedecendo o projeto do Mestre. Então ela nos pergunta também aqui, pelo que estudei até agora, é a questão 7. O Espiritismo fala sobre a evolução espiritual. Como podemos interpretar essa passagem do Evangelho à luz do progresso moral e intelectual que a doutrina propõe? Ela faz um link justamente com a mensagem. Maravilhoso, extraordinário. Quando Jesus nos diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele sabe do nosso potencial. Ele sabe que Deus nos criou todos simples e ignorantes, mas com o padrão genético divino. Todos nós, um dia, seremos anjos, querubins. Que maravilha. Todos nós, um dia, seremos Cristos. Porque, do contrário, Deus seria injusto. Deus nos criou, todos nós, com as mesmas possibilidades. Todos. Porém, simples e ignorantes. E o desenvolvimento, esse progresso, essa evolução espiritual, só depende, única e exclusivamente, de cada um de nós. Ninguém evolui por mim, pela Elisa, por qualquer dos internautas, ou pela nossa querida Rosana. Somos nós, com o nosso esforço próprio, com a nossa dedicação às questões espirituais. A gente ainda está num mundo extremamente material, egoísta, de disputas, e acabamos dedicando muito tempo às questões materiais e pouquíssimo tempo às questões espirituais. Quando, na verdade, Jesus nunca pediu que abandonássemos as questões materiais, porque ele sabia que estamos mergulhados em um mundo material, em que precisamos comer, vestir, trabalhar, mas pediu apenas que estabelecêssemos uma ordem de preferência, para que privilegiássemos, em primeiro lugar, as questões espirituais, as coisas de Deus, e tudo mais nos seria dado por acréscimo. Maravilhoso, né, Léo? Que entendimento perfeito. Na questão 8, ela pergunta: nos conflitos familiares, muitas vezes nos sentimos impotentes. De que forma podemos ser luz nesses momentos sem nos desgastarmos emocionalmente? Excelente. Isso é de todos nós. O convite diário, ele sempre gera um desgaste emocional, principalmente quando estamos ali convivendo com pessoas amadas que estão sofrendo, passando por dores, por desafios, e a gente não tem como não sentir a dor do outro. Nós estamos juntos. É uma questão de compaixão, né? É o compadecer, é pôr-se no lugar do outro. Isso é normal, isso sentir. Agora, para que a gente não possa adoecer diante desses cenários tão difíceis que a gente, vez ou outra, é convidado a passar por essa prova, por essa expiação, é necessário compreendermos algo muito importante. É compreendermos que temos que pegar o que é nosso na balança da vida. Como assim? É não pegar nem mais e nem menos. Pegar o que é nosso na balança da vida é estar ali
como luz, como sal da terra, mas não transferindo os nossos problemas, as nossas lutas que compete a cada um de nós resolver para que o outro resolva para a gente. E nem fazendo o contrário, pegando aquilo que é do outro, que compete ao outro resolver e carregarmos nos ombros o problema do outro, porque nós não conseguiremos resolver, porque o problema é do outro, mas nós estaremos ali para dar o apoio, para ser luz, para ser instrumento, para socorrer. Isso vai nos proporcionar um estado de consciência tranquila, porque estamos fazendo a nossa parte na balança da vida, nem mais e nem menos, sendo instrumentos do amor do Cristo, como sal, como luz, mas favorecendo, auxiliando o outro, mas para que o outro resolva as suas pendengas, as suas encrencas, os seus problemas. E também não podemos jamais entregar para o outro, transferir para o outro aquilo que compete a cada um de nós resolver, porque senão nós vamos deixar o outro doente, né? Então é mais ou menos... acontece, né? Justamente. Como isso acontece. Tem que ter essa sabedoria. Os processos difíceis, às vezes, né? De transferências, né? Mas é o caminho mesmo, é a solução, né? Eu vou até indicar uma obra. Mesmo. Obra. Essa obra foi publicada, salvo engano, 2018-19, por um companheiro espírita muito jovem, mas incrível, que eu conheci na Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia, e que publicou um livro, Evangelho de Jesus e Saúde Mental. É o Leonardo Machado. Ele é psiquiatra, espírita, psicoterapeuta, professor da Universidade Federal do Pernambuco, né, de Recife, de Pernambuco, espírita de berço, um musicista, um grande companheiro nosso, e que nessa obra, Evangelho de Jesus e Saúde Mental, ele mostra como o Evangelho de Jesus, essas pitadas de Evangelho na nossa vida, vão nos proporcionar uma melhor saúde. E ele dedica um capítulo na obra justamente para pegarmos o que é nosso na balança da vida, sem nos adoecermos e sem adoecer quem está perto da gente. Que maravilha. Léo, faço questão de adquirir esse livro, viu? Eu não conheço, e não conheço o autor também. Excelente obra. Mas mais um ponto em comum entre nós. Eu também vou à Semana Espírita de Vitória da Conquista e amo aquele é um momento de muita luz, né? Muita luz. De muito enriquecimento. Ai, que Deus nos, né, sempre possa nos abençoar. Para a gente continuar indo lá, né, Léo? Então, a pergunta 9. O que o Espiritismo ensina sobre a dor e o sofrimento, tanto no caso da doença de minha mãe, quanto na rejeição do meu filho pelo pai? Como essa passagem pode trazer alívio e esperança? Eu começo pela resposta anterior, justamente exatamente. Isso. A internauta não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, mas vai ali com a sua fé no futuro, com a sua confiança em Deus, sabendo que nada acontece por acaso. O que a gente muitas vezes rotula de acaso, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, é a presença discreta de Deus, adrede programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Ou seja, tudo acontece com a permissão divina. Então nada acontece por acaso. Se o parente difícil que está em sofrimento, se o companheiro que não aceita as escolhas, as revelações, as identidades assumidas pelo filho, seja você, internauta, sejamos cada um de nós aquele que vai compreender, aquele que vai acolher o filho do modo como ele seja, com as escolhas que tenha feita,
E com o nosso exemplo de sal, de luz, nós vamos justamente fazendo com que aquele outro que tem dificuldade de aceitar as diferenças, de aceitar as escolhas do outro, ele perceba que o caminho está justamente no amor, na compreensão, na alteridade, na aceitação do diferente. Tudo ensinado e proposto pelo Cristo. Jesus nunca recriminou as prostitutas, os criminosos, os cobradores de impostos, os pecadores. Ele, pelo contrário, dizia que veio para estes, para essas pessoas doentes. Então, todo aquele que está em sofrimento, em processo de dor, de sofrimento, que são, na verdade, instrumentos, aguilhões para fazer com que a nossa alma desperte mais depressa para esse convite nobre do Cristo, essa mensagem do Evangelho, da Boa Nova, a boa notícia, que aderindo a ela, não tenhamos dúvida que vamos estar no roteiro seguro que vão nos dirigir até o Pai. Ai, Léo, que coisa maravilhosa. Eu estou encantada. Finalmente, a pergunta de número 10, ela diz: se Jesus nos chamou para ser sal e luz, como podemos nos tornar instrumentos de transformação para nós mesmos e para os que nos cercam, sem forçar mudanças e respeitando o livre-arbítrio das pessoas envolvidas? Justamente isso. O respeito ao livre-arbítrio, a liberdade de obrar, de agir, de pensar, de cada um, porque cada um tem o seu tempo. Exatamente. Tem pessoas que têm uma resistência maior a aderir ao convite do Cristo. Tem pessoas que, às vezes, parentes muito queridos, que a gente olha e fala assim: meu Deus, como essa pessoa que eu amo tanto não desperta para a realidade espiritual, como ela aguenta sofrer tanto e não adere ao convite do Cristo. Muitas vezes o choro, o sofrimento ainda não foi o suficiente para o despertar daquela criatura, e a gente tem que aprender a respeitar, porque nós não vamos conseguir ir lá e a força, violando a consciência, o livre-arbítrio, fazer com que ela, entre aspas, aprume no caminho do bem, no caminho do Cristo, da paz e do amor. Tem uma história que certa feita escutei em uma palestra do nosso companheiro Haroldo Dutra, juiz de direito e grande palestrante espírita e estudioso da mensagem do Cristo. Contava Haroldo Dutra, certa feita em uma de suas palestras, que um senhor passava viajando por uma estrada, aquelas estradas amplas do estado de São Paulo, e para em um posto para abastecer. Enquanto estava ali o frentista depositando o combustível no tanque, o motorista percebeu que tinha um cachorro que não parava de uivar. E ele pergunta ao frentista o porquê daquele cachorro estar ali uivando sem parar, o que estava acontecendo. E o frentista lhe responde: é que ele está deitado sobre um prego. Mas por que ele não levanta? Indagou o motorista. É porque não doeu o suficientemente para ele levantar. Apenas para ele uivar. Quando doer o suficientemente para ele se levantar, ele vai levantar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né? Então a gente tem que respeitar a dor do outro, o sofrimento do outro e pensar conosco o que podemos fazer para atenuar o sofrimento do outro, para minorar a dificuldade do outro. Como eu posso ser instrumento de auxílio através do exemplo, de uma palavra amiga, de um conforto, mas sem violentar, sem desrespeitar o livre-arbítrio. Léo, você me faz lembrar aqui sobre, muito comum entre nós, né, nós espíritas, a gente assiste a palestra, ou um estudo edificante, aquela coisa emocionada, e a gente pensa: minha prima podia estar aqui,
Essa palestra foi para ela, Sim. essa palestra foi para a gente, É. né? Mas o outro, deixa que o momento do outro vai chegar, não é Sim, isso que você... isso mesmo. Ele está caminhando, como Está nós caminhando, caminhamos. como nós também. E a evolução da grande maioria de nós, ela é feita em forma de espiral. Sim. A gente evolui, levanta, de repente a gente cai. Aí depois a gente levanta de novo e vai. É muito mais raro evoluções retilíneas, Muito né? raro. Muito. Então, assim, a gente não pode desanimar. A gente caiu, vamos levantar. Vamos construir um lastro moral cada vez mais forte para que a gente possa ser o sal, incorruptível, inalterado. Então, quanto mais próximos desse elemento precioso, desse mineral rico que é o sal, nós formos, menos a gente vai cair, menos a gente vai errar. Verdade. Verdade mesmo. Ô, Léo, nós, infelizmente, estamos no nosso tempo, né, de encerramento. Vou ver a palavra para que você faça suas considerações finais, despedindo-se, deixando algum recado que você queira. Sim. Tá? Inicialmente agradecer à querida amiga, companheira de ideal espírita, Rosana, parabenizá-la por esse projeto rico, que é o Cartas de Luz, que leva consolo a pessoas de diversos cantos do país, do exterior. Quantas pessoas podem nos acompanhar e dizer que o caminho, a verdade e a luz é Jesus. Não se pode chegar ao Pai senão trilhando os caminhos de Jesus. O Mestre Jesus foi o Espírito, o único que conseguiu exemplificar em toda a integralidade as leis divinas. Por isso, o evangelista João dizia ser Jesus, o caminho, a verdade e a luz. E no Evangelho de João, Jesus afirma: eu e o Pai somos apenas uma unidade, um único pensamento. Jesus, o tempo inteiro que esteve fisicamente entre nós, ele sempre foi a voz divina, sem qualquer mácula, sem qualquer deturpação, a voz divina na sua integralidade. Então é isso, seguir Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sigamos Jesus. Né? Ô, Léo, que maravilha! Eu realmente fiquei, né, em muitas passagens pensando assim, meu Deus, como esses diálogos nos enriquecem. Sim. Né? E como são fatores de transformação, não só para mim, para você, mas para tantas pessoas igual você, né? Bem lembrou aí. Porque todos nós somos aprendizes, né? E todos nós somos professores, né? Todos somos instrumentos um do outro. Que maravilha que é essa compreensão. Léo, então eu quero te agradecer imensamente, né, pelo seu carinho, pelas suas respostas, né, nos esclareceu bastante. Tenho certeza que a nossa amiga se encheu de alegria, sua alma está radiante, eu tenho certeza disso. A Elisa está, com certeza, muito, muito consolada e creio que ela vai caminhar pelos caminhos de Jesus, ou talvez continuar a sua caminhada, seguindo os passos de Jesus. E que Ele, o Mestre de todos nós, te abençoe, te ilumine, te dê esta paz que todos nós necessitamos tanto e que tanto almejamos. E assim eu desejo para todos os internautas que também possam ser o sal da terra, a luz do mundo, fazermos a diferença em nossas atitudes, em todo o nosso entorno e podermos ser, ainda que seja uma pequena fagulha, mas que sejamos luz,
sempre. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Gratidão, muita gratidão.